Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou a Roberta, sou pedagoga e nutricionista parceira da Escola Natureza e o tema que foi solicitado foi a emoção e a alimentação. É um tema bem amplo, né? Que eu vou tentar resumir aqui. E para isso, para falar sobre emoção e alimentação, a gente tem que fazer uma abordagem sobre alimentação, bem-estar, saúde e emoção. Então está tudo junto, né? Então, pensando na saúde emocional e física no centro, nós temos alguns itens super importantes, né? Que englobam essa saúde integral do indivíduo. Então, por exemplo, atividade física. A atividade física, nós sabemos dos diversos benefícios dela, né? O interessante é que se pratique atividade física todos os dias. Se você ainda não pratica atividade física, pelo menos comece caminhando, né? 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, vá aumentando a intensidade da caminhada e o tempo da caminhada, conforme o teu corpo. Esses dias eu fiz um bate-papo com um personal e ele falou que não há necessidade de você praticar a caminhada ou exercício físico num bloco só. Você pode praticar em vários blocos, de acordo com o seu tempo. O importante é que você faça isso. Um outro aspecto importante, abordando a saúde de um modo geral, é a ingestão hídrica. Você vai pegar o seu peso atual vezes 35 ml e aí a quantidade que der é a quantidade de líquidos que você precisa tomar durante o seu dia. Adianta tomar tudo de uma vez? Não, tem que ser ao longo do dia, tá? Esse cálculo não serve para obesos mórbidos, ok? Você pode mesclar com sucos de frutas, com a água, né? Leite também tá incluso nesse cálculo, tá bom? Mas cuidado com as calorias aí dos sucos, tá bom? Nesse cálculo não entra refrigerante e nem sucos industrializados. O outro item é sobre o sono. Nós precisamos ter um sono adequado, né? Então, quanto menor a idade, mais tempo de sono. Mas por que, Nutri, o sono é importante? Sim, o sono tem as fases dele, né? E a última parte do sono é o sono REM. E é aquele sono profundo. Para atingir esse sono REM, estima-se aí de 3 a 4 horas, né? Após você estar dormindo, né? E nessa fase do sono é produzido o hormônio de crescimento. Aí os adultos podem perguntar assim, mas esse hormônio de crescimento vale também para os adultos? Vale, porque ele vai fazer a reparação tissular, né, dos órgãos, reparação das células, dos tecidos. E para as crianças, óbvio, né, é hormônio de crescimento, então é o desenvolvimento todo da criança, tá bom? Outro aspecto importante também é o intestino, né? O intestino hoje é visto como o segundo cérebro, né? É a ponte da saúde física e a saúde mental. No intestino nós temos a absorção, a excreção, síntese de vitaminas, 80% da nossa imunidade está no intestino, né? Então, 80% do sistema imunológico está localizado nele. E ele é o maior palco de bactérias que nós temos no nosso corpo. O intestino é responsável também pelo peso. Não adianta você querer emagrecer se você não tiver com o seu intestino equilibrado. O humor também, então a sensação de prazer, de bem-estar, de bom humor, também o intestino é responsável, né? Ele responsável por 90% da serotonina, que é um neurotransmissor, que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho. E quando a gente não tem uma produção adequada dessa serotonina, a pessoa fica enfesada, né? Então, o intestino é bem importante.
como manter um bom intestino, né? Um ambiente intestinal saudável. Nós temos os probióticos, são as bactérias do bem. Essas bactérias, elas promovem o equilíbrio do intestino, o equilíbrio do corpo. A pessoa fica mais alegre, tem um bom humor. Então, quanto maior a variedade de bactérias do bem nós temos, maior também a nossa imunidade. E como conseguir uma boa imunidade? Nós precisamos dos probióticos, né? Então, quais seriam esses probióticos? Então, temos os leites fermentados, né? O Yakult, kombucha, Activia, Simforte, kefir, né? Tá muito na moda também. Então, quanto de kefir? No máximo 200 ml de kefir, tá? Eu não vou ensinar aqui o preparo, mas os probióticos, eles são extremamente importantes para um ambiente adequado, né, do nosso intestino. E como alimentar esses probióticos dentro do nosso corpo? Os pré-bióticos, né? Então, eles são os alimentos dos probióticos. Quais seriam? O mel, o alho, a cebola, a batata, a alcachofra, óleo de coco, biomassa de banana verde, aquele arroz que sobra, né? Aquele arroz requentado, ele tem um carboidrato mais resistente e é um excelente prebiótico, né? E sem falar das fibras também, né? Os legumes e as verduras, que eles são fontes de vitaminas importantes pra gente e reforçam a nossa imunidade, além, né, de ser o alimento dos probióticos. Então vejam que interessante, nosso intestino é uma parte extremamente importante. Existem algumas patologias que a gente nem sonha que a causa é no intestino, tá? Então por isso a necessidade de mantê-lo bem regular, tá bom? Sobre a saúde emocional, eu vou falar um pouquinho sobre os neurotransmissores, tá? Eu fiz uma listinha aqui. Então, o que são os neurotransmissores? Eles são substâncias químicas produzidas pelos nossos neurônios, né? São mensageiros químicos que transportam, estimulam e eles equilibram os sinais entre os neurônios e as outras células nervosas e células do corpo. Os neurotransmissores, eles podem afetar uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas, tá? Então, por exemplo, a frequência cardíaca, sono, apetite, humor, o medo também, tá? Então, bilhões de moléculas desses neurotransmissores, eles vão trabalhando constantemente para manter o tempo todo o funcionamento do nosso cérebro. E aí, eles gerenciam tudo, né? Desde a respiração até o batimento cardíaco, até mesmo os níveis de aprendizagem e concentração. E aí eu fiz uma listinha aqui do hábito do neurotransmissor, que são essas substâncias, os neurotransmissores que são essas substâncias químicas, e o efeito na vida. Então vamos lá. Então, como hábito, né? O hábito de comemorar, de ser grato, de fazer exercícios físicos, ele aumenta o neurotransmissor dopamina. Qual que é o efeito na vida? Reduz a ansiedade, melhora o ânimo, a energia e a motivação. Um hábito, por exemplo, de ver o lado bom das coisas, aumenta o quê? A serotonina. A serotonina, ela reduz os maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão e melhora o bom humor também. Tomar um pouco de sol. Tomar um pouco de sol, ele aumenta o quê? A melatonina. A melatonina, ela ajuda a melhorar a qualidade do nosso sono, tá bom? Massagens e atividade física, os exercícios físicos, aumenta a noradrenalina, reduz o estresse, melhora o foco e a capacidade de pensar. Olha como os exercícios físicos são importantes, né? Então vocês percebem que é um ciclo, né? Pra gente ter uma saúde realmente boa, uma saúde integral. Abraços verdadeiros, a troca de afeto, aumenta a ocitocina, que proporciona bons sentimentos, amor, conexão e confiança.
O hábito de comer castanhas, né? O foco nas coisas, a meditação e a respiração aumentam o neurotransmissor GABA. Qual que é o efeito na vida? Reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. O hábito de comer chocolate, de dar risada e o contato com a natureza aumenta a endorfina. E o que acontece na vida? Reduz a dor, a depressão e aumenta a sensação de felicidade. Falando um pouquinho aqui sobre o chocolate, eu quero dizer que eu não estou falando do chocolate branco, né? Que tem poucos benefícios do cacau, quase nada, porque é feito com a manteiga, né, do cacau. Eu já dei uma aula sobre os chocolates para as crianças. Eu estou falando aqui do chocolate meio amargo e do chocolate amargo, que nós podemos comer 30 gramas por dia, tá bom? Falando um pouquinho então sobre a emoção e a alimentação. Todos os grupos dos alimentos são super importantes, nós já sabemos disso, tá? Nós precisamos das gorduras, elas são importantíssimas pra gente, participam do transporte de vitaminas lipossolúveis, amortecem as pancadas, né, as quedas. Precisamos também dos carboidratos, a nossa maior fonte de energia. Precisamos das proteínas, elas são responsáveis pela construção do nosso corpo, da força, né, a força muscular. Então, todos os grupos são importantes. E também o grupo dos reguladores, que eles equilibram o nosso organismo. Eles são as vitaminas, né, as fibras e os minerais, tá bom? São as verduras, os legumes e as frutas. Então vamos lá. Quais os alimentos anti-estresse, né? Tendo o substrato triptofano, né, que é um componente aí, que ele vai produzir a serotonina, que nós já falamos aqui do neurotransmissor serotonina, né? Vai causar então o bom humor, um alívio, alegria e reduz também a ansiedade. Como que eu posso então obter esse triptofano? Através do cacau, então o chocolate, quanto mais amargo melhor, lentilha, feijão, leite, iogurte, queijo, banana, tá? O triptofano também, ele está diretamente ligado à melatonina, que melhora o nosso sono. Então, quando nós damos, por exemplo, leite morninho para as crianças antes de dormir, muitas crianças já relaxam na hora, né? Por causa do triptofano, tá bom? Ele melhora o sono e dá aquela sensação de bem-estar, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre o açúcar. Que o açúcar faz mal, a gente já sabe, né? Principalmente o mais refinado. Ele é de fácil absorção pelo nosso organismo, né? E facilmente o nosso corpo se torna dependente do açúcar. Ele produz um efeito tranquilizante e ao chegar ao cérebro, ele aumenta a serotonina e aí promove o bem-estar. Por isso, quando tem alguém muito assustado, a gente fala do copo de água com açúcar, né? Mas quais os danos, né, do açúcar? Existem vários danos, ok? Mas eu coloquei apenas alguns, tá? Além dos problemas cardíacos, de aumentar, né, a obesidade, né, os ataques ao sistema imunológico e do sistema nervoso também, nós temos, por exemplo, alguns alimentos que possuem muito açúcar. Porque todo carboidrato, ele é chamado de açúcar. É que nos rótulos nós não vemos isso, tá? Então, por exemplo, as massas brancas, eles aumentam rapidamente a concentração de açúcar no sangue. Isso estimula reações inflamatórias e, por exemplo, principalmente em adolescentes, pode aumentar a acne, tá? O açúcar, muita quantidade de açúcar acelera o envelhecimento da pele. Por quê? O colágeno, que é o responsável, né, pela tonicidade, né, por fortalecer aqui a nossa pele, ele acaba sofrendo danos na sua estrutura, então acelera o envelhecimento, tá? As bactérias boas da boca podem transformar esse açúcar em ácido e ele ataca os dentes. Eles ficam mais fracos e aí pode provocar um mau hálito. A variação de açúcar no sangue também
torna-se um fator que estimula o cansaço, a alteração do humor e o estresse também, tá? Esse tipo de alteração, então, da concentração dele no sangue leva a problemas como a ansiedade. O corte ou a diminuição contribuem para a estabilidade do humor. A insulina é responsável pela entrada dessa substância nas células. E o uso exagerado do açúcar, né, principalmente o industrializado, né, nos produtos industrializados, que ele está presente em maior quantidade, faz com que as células fiquem resistentes à insulina. E esse é um dos fatores principais do desencadeamento do diabetes tipo 2. Então, o que fazer? Tirar de uma vez? Não, a gente vai reduzindo o açúcar gradativamente, tá? A gente vai dessensibilizando as papilas gustativas, a gente pode trocar o tipo de açúcar, ao invés de ser o açúcar branco, a gente pode optar pelo mascavo, demerara, tem outras opções aí, tá? Posso usar adoçante? Não. O adoçante, ele produz uma substância chamada grelina, que aumenta a fome e, consequentemente, o ganho de peso, tá? Duplicou-se o número de diabéticos quando as pessoas resolveram usar produtos com adição de adoçantes. Então, fala assim, eu não vou usar açúcar, eu vou usar adoçante. Um estudo entre 93 e 2013 mostrou que o risco de desenvolver diabetes mais que duplicou entre as pessoas que tomaram bebida adoçada artificialmente, com adoçante, né? Se comparado com as pessoas que tomaram a bebida adoçada com açúcar. Foi um estudo, tá? E então, ou seja, não é para trocar o açúcar pelo adoçante. Sobre a imunidade, o selênio é super importante para a nossa imunidade. Ele está presente no alho, na cebola, principalmente se esses forem cultivados no norte do país, né? A castanha do Pará, ela praticamente já dá a quantidade que nós precisamos de selênio para um dia todo, tá? E o própolis também, tá bom? Então, se você não faz uso da castanha do Pará, comece comendo 3, depois de 15 dias, 2 castanhas do Pará todos os dias, que você vai ter uma boa quantidade aí de selênio, tá? E o própolis também, ele ajuda na imunidade. E aí você pode começar com umas 20 gotinhas aí e depois pode ir diminuindo, mas faça o consumo sempre do própolis, que é uma excelente forma de te ajudar aí na imunidade, tá bom? Para a imunidade também a gente precisa das fibras, né? As fibras são fontes de várias, as vitaminas, né? São é uma fonte importante para a imunidade. As fibras também, porque ajudam no nosso intestino, tá? Então, vamos optar aí por legumes, verduras e frutas, tá certo? Falando sobre um pouquinho sobre o ômega 3, é um anti-inflamatório. Ele se encontra no atum, na sardinha, no salmão, 2 postas ou um pouquinho mais por semana. É interessante, tá bom? O ômega 3 ajuda também a combater a ansiedade e a depressão. E aí, para terminar o nosso assunto, porque é um assunto muito extenso, me perguntaram sobre a fome emocional e a fome fisiológica, né? Como saber? A fome emocional, ela surge de repente por causa de um gatilho emocional, que pode ser negativo ou positivo também, tá? É uma fome que você consegue esperar para comer, só que normalmente você busca um alimento específico, um alimento calórico, tá? A pessoa, ela não consegue parar de comer. A fome emocional é assim. E depois disso, gera culpa, tá? A fome fisiológica é aquela necessidade real que nós temos de comer para suprir as necessidades do nosso organismo. Ela é gradativa, ela vai aumentando aos poucos, conforme a última refeição, tá? E quando você come qualquer alimento, qualquer refeição, ela passa. Então você faz a sua refeição, não tem um alimento específico, por exemplo, eu quero comer um pacote de biscoito ou um chocolate. A fome fisiológica não, você come a comida e a fome passa. E você só vai sentir fome horas depois, tá? No momento certo. E ela não gera efeitos negativos, certo? Então fiquem atentos à fome emocional e à fome fisiológica.
com esse problema da Covid, a gente tem tido problemas emocionais sérios, né? E tem gerado transtornos alimentares bem importantes e que nós precisamos ficar atentos, tá bom? Se for o seu caso, procure apoio da psicóloga Juliana na escola, do meu apoio também com relação à alimentação, para que possamos nos unir aí e ir em busca da saúde física e emocional, tá bom? Um grande abraço a todos, um abraço super apertado, saudades de todos vocês e até breve. Tchau, tchau!